Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, hoje é um dia especial, Dia das Crianças. Por mais que eu pense em falar sobre outro assunto, não consigo. O clima, a atmosfera, tudo que isso nos envolve, torna-se muito favorável. Passei a manhã e a tarde dedicando tempo, investindo tempo com os meus filhos. As rotinas, às vezes, nos roubam isso. E eu sei o quanto isso é importante, o quanto isso há de marcar a vida deles. E foi um dia, na realidade tem sido um dia muito agradável. E no fim do dia, eu fiquei a refletir sobre a relação de Jesus com as crianças. E comecei a perceber o quanto o ministério de Cristo envolvia crianças. O quanto Jesus era acompanhado, seguido, admirado pelas crianças. Incrível, Jesus tinha um magnetismo extraordinário que era capaz de chamar a atenção das crianças aonde elas estivessem. E não é fácil. Eu lembro uma vez que me aventurei em ser professor do Ministério Infantil, isso lá na entrada do Maracujá, em Igaraçu, em 2002, 2003, por aí. Gente, foi um terror. Aquela minha experiência, porque eu me preparei, tentei, mas a sensação que eu tinha era falar em um outro idioma, em outra língua, e as crianças dispersas, e já não havia mais o que fazer que chamasse a atenção delas. Aí eu procurei a professora de educação religiosa e contei, né, aquela experiência trágica, ao meu ver, por não ter conseguido alcançar. E ela me deu uma lição extraordinária. Ela disse: olha, para alcançar as crianças tem que se tornar uma criança. Eu disse: já sei. Aí comprei aquela peruca bem colorida, aquele nariz de palhaço, fui com a sacola de pirulito. Quem quer, criançada? Mas primeiro vamos contar as histórias da Bíblia e depois eu vou estar dando aqueles que acertarem. No final a gente deu para todo mundo. Lembro daquela ocasião que eu disse: quem é o homem mais forte da Bíblia? E um dizia Superman, e o outro não, é Batman, Homem-Aranha. Para. E foi uma experiência interessante. Aprendi que tem que se tornar como uma criança em termos de simplicidade, naturalidade, espontaneidade, até mesmo em termos de humildade. E aí posso dizer que eu obtive sucesso após essa instrução. E eu percebo em Jesus esse magnetismo incrível. As crianças se sentiam atraídas a virem até Cristo, a estarem com Cristo. E isso é extraordinário, porque é difícil chamar a atenção das crianças, não é verdade? É muito difícil chamar a atenção das crianças. E essa minha reflexão hoje me fez pensar o quanto as crianças são importantes, porque o futuro de uma nação, ela começa a partir do investimento infantil, da educação infantil. Os países desenvolvidos, eles conseguiram chegar a esse patamar justamente porque eles cuidaram da base, e a base é justamente o Ministério Infantil. Me recordo que li em algum lugar, não sei exatamente onde, nem quando, que uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, um mega templo, capaz de comportar milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas, começou a partir do Ministério Infantil. O pastor e a sua esposa começou a evangelizar um bairro que não tinha igreja. E eles foram de casa em casa e de repente eles bateram na porta de uma casa e perceberam que estava um adolescente com duas crianças. E aquele adolescente disse: olha, os nossos pais, eles não estão aqui, eu estou cuidando dos meus irmãos. E eles simplesmente saíram. E quando eles estão no meio do caminho, Deus fala ao coração do pastor e da sua esposa dizendo: voltem, eles também são vidas. E o pastor começa a desenvolver aquele trabalho naquela casa, com aquela família, com as demais crianças, e as crianças ficam tão encantadas que começam a convidar os coleguinhas, os amiguinhos, e de repente começa a surgir uma grande congregação que hoje é uma das maiores igrejas nos Estados Unidos. Salvo engano, é a igreja de Rick Warren.
o autor daquele livro que se tornou um best-seller, Uma Igreja com Propósito. Marcondes está confirmando aqui, é a Igreja Batista de Sidbeck. É um mega templo, um espetáculo de templo. E começou com as crianças. Começou justamente com essa atenção voltada às crianças. Há um adágio popular que diz quem adoça, quem beija os meus filhos, quem a boca do meu filho beija, a minha adoça. É isso mesmo, né? E os pais se sentem atraídos quando veem os seus filhos sendo instruídos, sendo cuidados. A verdade, irmãos, que eu vi uma vez um escritor, é verdade, John Piper, salvo engano, que ele disse bem assim: se for procurar uma igreja, procura uma igreja que cuide de família e que cuide de crianças. Porque uma igreja que cuida de família é uma igreja que está comprometida com o presente. A igreja que cuida de crianças é uma igreja que está comprometida com o futuro. Ele disse: não vá a uma igreja simplesmente pelo louvor, não simplesmente pela pregação, mas procura uma igreja que se envolve com família e uma igreja que se envolve com criança. E eu percebo que uma das maiores estratégias de Satanás, e isso não é novidade das artes contemporâneas, né? Isso não é uma novidade das artes pós-modernas. Isso é uma questão tão antiga que uma das maiores estratégias de Satanás é justamente atingir as crianças e a família. Você vê que na infância Moisés foi perseguido. E quantas crianças não morreram naquela época? Porque Satanás ele já conseguia vislumbrar o plano de Deus através daqueles pequenos hebreus, que um dia entre eles haveria um libertador. Com Jesus não foi diferente. Herodes mandou matar as crianças, e entre elas o objetivo realmente maior era matar o Messias, Cristo. E você conhece a história, José e Maria foram até para o Egito para proteger o menino Jesus. Como o diabo investe nas crianças. Minha mãe engravidou muito cedo, apenas com 19 anos, na década de 80, 82 exatamente. E ali, alguns disseram no ouvido: aborta, 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 porque ela só tinha 19 anos. E deu um duro, naquela época, enfrentar toda a realidade de mãe solteira. E eu tenho uma enorme admiração por ela ter me dado a melhor educação. Eu costumo dizer que ela é o maior seminário que eu fiz, que eu participei, a sua vida. Mas era essa a cilada do inimigo: aborta, aborta. Minha esposa, que chegou aqui há tempo, a Vanessa ali, deixou os meninos guardadinhos lá. Pronto. Vanessa, quando nasceu, ainda muito nova, a menina que trabalhava na casa dela deixou o leite, né, o mingau, esquentar, mas esquentou ao ponto de queimar, e deu a Vanessa, enquanto a mãe dela tomava banho, aquele leite já, além de quente, né, podre, né, estragado. Vanessa passou mal, Vanessa teve sérios problemas. A família levou ao médico, e o médico disse: olha, é melhor benzer essa criança para que ela não morra pagã, porque ela vai morrer. Correram para benzer a missionária Vanessa, o medo, e ela teve essa infecção, ela teve todos esses problemas. E como o diabo investe, gente, na vida de criança. E hoje, graças ao bom Deus, eu sou um pastor, ela é uma missionária, vocacionados, consagrados e ordenados ao santo ministério. Como o diabo investe nessas crianças. E a realidade dos dias atuais é essa. Nós temos percebido, não é possível que você esteja à parte, desnorteado, desassociado dessa realidade, dessa afronta do inimigo contra a família tradicional, contra as crianças, introduzindo tantos conceitos errôneos e equivocados para distorcer por meio dessas discrepâncias, que se torna até uma aberração. Essa é a realidade, o inimigo investindo, e eu creio que a última batalha entre o bem e o mal na face da terra envolve diretamente família, envolve diretamente crianças. É bíblico, e nós bem sabemos sobre isso. Eu lembro de uma frase missionária que ela nos leva a refletir. Se você conseguir
conquistar um ancião para Cristo, amém, você conseguiu conquistar o fim de uma vida. Se você conquistar um jovem para Cristo, amém, você conseguiu conquistar metade de uma vida. Mas se você conseguir conquistar uma criança para Jesus, amém, você conquistou toda uma vida. Você consegue refletir sobre o impacto dessa palavra, dessa frase, dessa máxima na realidade? O quanto as crianças precisam da nossa atenção, e eu louvo a Deus pelo ministério dessa igreja, porque não visa entreter crianças. Ali não é um momento de interação. A gente não está ali para entreter simplesmente as crianças, mas sobretudo educá-las, conscientizá-las do plano da salvação. Eu vi um vídeo esses dias que a irmã Neia até compartilhou, de crianças adorando a Deus, sabe, adorando com fervor, com ardor, adorando a Deus de uma maneira tão entusiasmadas. Elas estavam extasiadas com aquela adoração, e eu sonho com isso. Eu sei que esse também é um sonho dos nossos líderes, de Vivi, de Neia, de ver nossas crianças aqui na frente, orando, louvando, profetizando. Eu sei que isso já acontece, mas que elas venham ter mais liberdade, mais espaço. Domingo passado todos nós ficamos encantados com o congresso, com a organização e com a realização de modo geral de tudo que ocorreu. Deus seja louvado pela vida de cada criança. E fiquei refletindo sobre essa relação, Jesus e as crianças e Jesus. Eu percebi o quanto Jesus foi próximo das crianças, o quanto as crianças eram próximas de Jesus, o quanto nós devemos aprender para que venhamos investir em nossas crianças. Conforme tenho dito ao longo dos anos, se nós não fizermos isso, tenho certeza que um traficante fará, um pedófilo fará. E Deus nos dá essa oportunidade de mudar a história. Eu louvo a Deus pelos meus professores da escola bíblica dominical. Quem aqui teve professores da escola bíblica dominical? Olha só, a gente se recorda das lições, a gente lembra do todo aprendizado. Eu louvo a Deus por cada semente que foram lançadas em nossas vidas. Bem, indo direto ao assunto, hoje eu gostaria de trabalhar uma temática chamada a atenção de Jesus às crianças. A atenção de Jesus às crianças. É interessante essa temática, porque geralmente as crianças não têm atenção. Não têm atenção. E muitos pensam que aquele lugarzinho é um lugarzinho de distração. Não é, meu irmão. Não é. Ali é um lugar de aprendizado. Não é para distrair, não é para entreter as crianças, é para educar, é para instruir as crianças. E Jesus dava atenção às crianças. Eu digo isso porque muitos pais não dão atenção às crianças. Não é verdade? Estão acumulados de tantos afazeres que não tem tempo para investir o melhor do tempo, que é justamente com a formação dos filhos. Então, tem crianças aí órfãos de pais vivos, porque não tem atenção dos pais, não tem atenção dos familiares. A realidade é essa, que é difícil realmente dar atenção às crianças, e Jesus, ele conseguiu dar essa atenção às crianças. Eu gostaria de te convidar a refletir nos evangelhos sinóticos, são 3, Mateus, Marcos e Lucas. O sentido da palavra sinótico são sinônimos, semelhante. Cada evangelho ele tinha um propósito. Mateus escreveu para os judeus, por isso quando você abre a Bíblia no evangelho de Mateus, causa logo uma exaustão e uma fadiga, né? Fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano, e Beltrano gerou... E aí, meu amigo... Mas para o judeu é importante entender que Jesus vem da genealogia de Davi, que vem da genealogia de Abraão, que todas as promessas um dia proferidas a eles se cumpriram. Marcos escreve para os romanos, por isso ele usa uma expressão mais de autoridade, de poder, de legislação, porque o direito romano até hoje é estudado nas grandes universidades. Então ele mostra Jesus poderoso, Jesus curando, operando milagres, exercendo essa autoridade. Lucas, diferente deles, é um médico. Lucas é o mais culto.
Então ele escreve para os gregos. É por isso que você vai encontrar expressões em Lucas, né, que são difíceis, que são um pouco mais complexas. João não faz parte do Evangelho sinóticos. Os Evangelhos sinóticos, eles narram o nascimento, ele narra um pouco da infância de Cristo, as obras de Cristo, a morte, a ressurreição e a ascensão aos céus. João não está interessado em fazer uma biografia exaustiva, sistemática da vida de Jesus. Não é esse o interesse. Por isso que João é uma carta universal. Amém? Entendeu? Aprenderam aí uma lição de evangelhos. Mateus escreveu para quem? Muito bem. Marcos escreveu para quem? Lucas escreveu para quem? O povo mais intelectual da época. E João escreveu para todo mundo. Alguém se converte, pastor, qual é o melhor livro da Bíblia para ler? Leia João. Que lá quando você abre, está lá escrito, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele está escrevendo para todo mundo ser alcançado. Mas é uma maneira. Os evangelhos sinóticos, ele narra a relação de Jesus com as crianças. Os 3 evangelhos. E em cada evangelho eu aprendo uma lição. O primeiro evangelho aqui, o evangelista, nós vamos convidar Mateus. Mateus, capítulo 19, versículo 14. Nós estamos refletindo sobre a atenção de Jesus às crianças, aos pequeninos, aos meninos. Mateus 19, 14. Você pode acompanhar pela projeção, mas por favor, acompanha também pela sua Bíblia. Veja bem, olha o que está escrito. Jesus, porém, disse, deixai as crianças e não a impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Primeira lição que eu aprendo ainda no Evangelho de Mateus é que Jesus concede liberdade às crianças. Repita comigo, liberdade, liberdade. As crianças se sentiam à vontade. Isso não era desordem, nem indecência. A ordem do culto prevalecia, mas as crianças se sentiam à vontade. Criança precisa de espaço. Será que você nunca foi criança? A criança precisa dessa liberdade. E veja o que o texto nos diz. Jesus, porém, disse, deixai as crianças, porque os discípulos estavam discutindo. E o contexto aí é que os discípulos, essas crianças estão atrapalhando o culto, essas crianças estão impedindo o culto, essas crianças estão trazendo embaraço ao culto. E Jesus disse, repreende eles e disse, deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Então, essa atenção que Jesus dava à criança, em primeiro lugar, no Evangelho de Mateus, nos ensina que Jesus concedia liberdade às crianças. Eu pergunto a você, você tem concedido liberdade às crianças? Você tem dado a liberdade que elas precisam? A Bíblia nos mostra um momento que Jesus deu liberdade à criança, e a criança simplesmente conseguiu alimentar mais de 20 mil pessoas. Quando Jesus pergunta aos apóstolos, tem alguma coisa para dar de comer? Eles disseram, mestre, já é tarde, todas as padarias estão fechadas esse horário, e ainda que tivesse aberta, não teríamos como comprar. Jesus, dai vós mesmo que comer, não temos nada. E aí veio um menino, você conhece a história, 5 pães e 2 peixinhos. Um menino que não era egoísta, que não era mesquinho. Amém? Esse menino nos ensina tantas lições, as lições da partilha, que quando a gente distribui o que temos, mais tendemos a receber. Muito mais. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele simplesmente entrega aquele cestinho. Um milagre acontece e a história você já conhece, sobra 12 cestos, cheio de pães. Eu fico a me perguntar, por que sobrar 12 cestos? Depois chego a concluir que havia 12 apóstolos. Então é como se Jesus no final dissesse, vou dar um cesto desse para cada um dos incrédulos que me acompanha. Um para Tomé, primeiro Tomé, um para Pedro, outro para Judas e assim sucessivamente. Mas o menino, ele encontrou liberdade no ministério de Cristo, e a partir dessa liberdade, ele foi um instrumento para ser um milagre, ele foi um agente de mudança, ele foi um agente de transformação. Eu gosto de ouvir histórias de pais
que às vezes me procura dizendo: olha, pastor, nossos filhos são tão usados por Deus. São tão usados por Deus. São usados como um profeta. Às vezes a gente está passando aquela tribulação, aquela agonia, aquele sofrimento, e eles vêm e trazem uma palavra de refrigério, uma palavra de ânimo, uma palavra de alívio. Ah, irmãos, vamos dar liberdade às nossas crianças. Vamos dar liberdade como Jesus deu a liberdade. O pessoal dizia: não, essas crianças não podem estar aqui. Jesus disse: não as impeçais. Agora, veja bem, olha para o texto, aí ó, na projeção. Em outro texto, outra versão vai dizer: não embaraçais, né? Não embaraceis, não é essa versão? Não embaraceis a criança. Vamos usar essa. Não impeçais. O que é que Jesus está querendo? Que é o adulto que impede a criança de ir até Jesus. Eu fico pensando, quantos adultos não impedem as crianças de virem a Jesus? De que forma? De que forma um adulto impede uma criança de ir até Jesus? Através do mau exemplo. Elas impedem Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. A criança não vai conhecer quem é Deus através dos professores da escola bíblica dominical, nem do que o pastor fala na igreja. Elas vão ter uma nítida noção. Elas vão conhecer quem é Deus através de você, papai, de você, mamãe. Não queira terceirizar a missão que Deus lhe confiou. A gente quer transferir essa responsabilidade para a igreja, quer transferir a responsabilidade para a escola, mas a educação é nossa. E quando Deus se refere aos pais, diz: ensina a criança o caminho do qual deve andar. Quando crescer, não se desviará dela. Essa missão é nossa, irmãos. E Jesus nos diz, Deus nos diz: olha, ensina andando, ensina ao deitar, ensina ao se levantar, ensina em todo o tempo. É que você vai ensinar com atitudes, você vai ensinar por meio de um comportamento, por meio da reação diante das situações. Então não impeçais as crianças de vir até mim, como um adulto impede, através do mau exemplo, através das pornofonias. Sabe o que é pornofonia? Essa palavra grande? Pornofonia. É palavrão, literalmente. Literalmente palavrão. Aí você fala de Deus, mas ao mesmo tempo, sabe, solta um dinamite no reino espiritual. Solta um torpedo no coração da criança. Irmão, a Bíblia nos diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, uma pessoa que chega a falar palavrão é porque o seu coração está cheio de todas aquelas mazelas que ela venha proferir. E a Bíblia nos diz que nós vamos dar conta de toda palavra torpe que um dia proferimos. Então, cuidado. E não venha chamar palavrão de esparro. Não venha. Um dia teve uma pessoa que estava do meu lado e chamou aquele palavrão bem feio, né? Eu olhei assim: não, pastor, é apenas um esparro. Deu vontade de dizer: pá, não, foi apenas... Foi apenas a força do hábito. Mas, enfim, é dessa forma que os adultos impedem as crianças, através do mau exemplo, através ainda da falta de instrução, da falta de seriedade com as coisas de Deus, da falta de disciplina. Tem aí a lei, qual é o nome da lei? A lei da pomada mesmo, né? Ah, Jesus. Mas na minha época era a lei de cinturão. Bem, lógico que nós somos totalmente contra o espancamento da criança, lógico. Mas a Bíblia nos fala sobre a disciplina, sobre corrigir com amor. Gabriel e Sara, os dois apanharam com menos de 1 ano. Eu não quero para carregar a vergonha de dizer. Isso para mim é vergonha. Respeito quem tiver uma filosofia diferente. Mas eu não quero ter a filosofia de dizer: nunca bati nos meus filhos. Meus filhos são quem? São perfeitos? Vieram de onde? São melhores do que os outros? Pois os dois apanharam. E ainda apanham. É só contar de 1 até 3. Gabriel, quando eu contava 1, quando
ia chegar no 2, ele, tô aqui, papai. Um dia eu cheguei para Sara, 1, 2, 3. Aí ela, 4, 5, 6. Eu disse, eu tenho que mudar a estratégia. A estratégia hoje é Sara Cristina. Ela já se estremece. Ela já se estremece. Mas essas crianças, né? Essas crianças. Então a disciplina é essencial. Você não está perdendo, você está ganhando. Um dia seus filhos vão crescer e vão agradecer pelas palmadas. Minha mãe batia, eu não entendia nada e ela me explicava, um dia você vai crescer e vai entender o porquê isso. Lógico que quando ela me batia, tinha seus motivos e as razões, e às vezes ela dizia, eu quero que você saiba que isso dói mais em mim do que em você. Hoje eu entendo perfeitamente, eu sei que meus filhos não entendem nada, mas amanhã eles vão reproduzir tudo isso. Eles vão reproduzir e entendendo um cuidado, entendendo um amor. Gente, você já parou para perceber quais são as primeiras palavras que os nossos filhos falam? Gabriel e Sara, os dois foram não, 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 não. Aí quando os dois tinham alguns meses ainda, tudo era não, não, não. As primeiras palavras que uma criança aprende é justamente não, que aí está o limite. Por trás de cada não existem valores sendo preservados, que precisam ser preservados. Aí quando você olha para os 10 mandamentos, começa todos dizendo não, 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 não. Ei, aprenda a lidar com não. Agora um pai que não diz não para um filho, um pai que não é capaz de dizer não para um filho, ele está estragando a vida de um filho. Quando o filho crescer, ele vai conseguir entender o valor de um não. Nicole já está olhando ali para a Priscila e dizendo não. Não. Mas você vai entender o valor que há no não. E você vai agradecer. Como eu agradeço a Deus por tantos não que recebi. Recebi da minha mãe. Hoje, meu pai me ligou querendo ver os meninos e dar um presente para cada um deles. E ao conversar com minha avó, perguntei sobre um primo meu. Ela disse, esse primo aí já foi internado em 6 lugares diferentes. Hoje eu não sei onde ele está. Ele está aqui, de repente não está, vai para ali, vai para lá, vai para lá. Hoje, na hora eu pensei, quantos sim esse rapaz não recebeu na vida? Tudo que queria fazer, sim, 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 sim. Cresce sem limites, cresce sem temor, cresce sem entender, na realidade, o seu lugar na sociedade. Quão triste é o pai que não faz o seu filho chorar, porque amanhã chorará com ele e por ele. Portanto, o pai impede a criança de vir a Cristo, o adulto impede a partir do momento que falta com a instrução, falta com a disciplina, falta com a seriedade. Vamos dar liberdade aos nossos meninos e não vamos impedir que os mesmos se encontrem com Cristo. Vamos deixar que eles sejam usados. Vimos a lição de Mateus, não vimos? Agora vamos para a lição de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 14. Marcos capítulo 10, verso 14. 10, 14. Amém? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes, deixai vir os pequeninos, não embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Se em Mateus nos mostra Jesus dando liberdade às crianças, em Marcos nos mostra Jesus o quê? Defendendo as crianças. Olha a expressão, Jesus ficou enfurecido, consternado, estarrecido, indignado, indignou-se, vendo isto, vendo o quê? As pessoas impedindo as crianças de virem até ele. E ele repreende de uma maneira muito severa e disse, deixai vir
deixai vir a mim as crianças, e não impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Jesus protege, Jesus defende as crianças. E você? Você só está preocupado com o que está na sua casa, dentro da sua casa? Eu acho que esse é o nosso maior problema, sabia? É só nos preocuparmos com aquilo que é nosso. A nossa preocupação tem que ser coletiva, nunca individual. Um dia desse eu vi Gabriel fazendo uma coisa errada. Lá no CPA, na terça-feira eu fico o dia com ele no clube. Ele tem sua aula de futebol e a gente fica lá, é um dia deles. E estavam vários meninos fazendo uma coisa errada. Eu fui lá, peguei meu menino e tirei de lá. E quando eu estou tirando, o Espírito Santo disse, volte e tire todos de lá. E eu pensei, mas eu não tenho nada a ver com eles, não sou nada. E aí o Espírito Santo começa a me instruir sobre a preocupação coletiva, porque amanhã um daqueles pode ser minha nora, pode ser o meu genro. Um daqueles amanhã pode estar dentro da minha casa e toda a instrução que eu dei aos meus filhos vai por água abaixo. Você está conseguindo entender? Então nossa preocupação tem que ser coletiva, nunca individual. A gente tem que pensar no todo, nunca em parte. Lógico que não é a nossa responsabilidade primordial, nós temos que reconhecer os nossos limites, mas você tem que ser uma influência onde você estiver. Eu fui lá com delicadeza, evidentemente, olha, não faça isso não, que vocês estão errados, saiam daí, não pode ficar aqui, venham para cá. E tirei todos. Eu pensei, nossa preocupação é essa, é coletiva, Jesus está protegendo, Jesus está defendendo as crianças. E você? Deus levantou nessa nação uma mulher chamada Dona Regina. Quem viu? Dona Regina sendo levantada. Aquele programa que parece mais um prostíbulo. Ali parece mais um prostíbulo mesmo. E, sabe, os artistas da rede Globo de esgoto, como dizem, né? E de fato é uma verdade. Hoje nós estamos boicotando a Globo. Ninguém ligou a televisão na Globo, né? Graças a Deus. E essa aí é a maior responsável pelo mal no nosso país. Não tenha dúvida disso. Existem 4 poderes no nosso país. O executivo, o legislativo, o judiciário. O quarto é a Globo, que dita tudo e o pessoal segue como marionete. Mas graças a Deus as redes sociais estão aí para não deixar mais ninguém ser enganado. E Dona Regina, sozinha, na sua simplicidade, o seu jeito, ela olhou e disse, olha, eu sou contra. Mas contra o que? A exposição. Mas estão expostas aqui. Ela disse, ao nu, ao toque. É a minha opinião. É a opinião da maioria. É a opinião daqueles que preservam por valores. Aqueles que prezam por princípios. Dona Regina nos representou. E silenciou. Você tem o que a falar? Prefiro não comentar. Não foi desse? Prefiro nem comentar. Dona Regina, na sua simplicidade, ela defendeu as crianças. Ela protegeu as crianças. Gente, querem fazer suas orgias e chamar isso de arte? Faça nos seus ambientes privados. Ninguém está nem aí para isso. Só não venham usar dinheiro público nem mexer com as nossas crianças. É simples. É simples, não é? É simples. Cristão não é homofóbico, se for homofóbico não é cristão. Nós não temos preconceito, o que nós temos é conceito firmado, estabelecido na palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que é pecado, nós vamos dizer que é pecado. Não podemos negar a palavra de Deus. Agora, isso não significa que nós vamos desrespeitar, isso não significa que nós vamos ofender, isso não significa que nós vamos agredir. Pelo contrário, se existe um povo que vai defender a liberdade, porque nós entendemos o livre-arbítrio que Deus nos deu e que Deus de fato nos deu o direito de sermos o que quisermos ser. Foi Deus que nos deu. Eu gosto muito da palavra do venezuelano chamado Pablo Neruda. O homem é livre para fazer as suas escolhas, mas sempre será escravo das suas consequências. Pronto, resumiu tudo. Então seja livre, mas esteja ciente das suas consequências, não é? Enfim, vamos proteger as nossas crianças. Jesus protegeu as crianças. Não deixe as crianças serem instruídas e educadas pela TV.
Vocês viram o programa de televisão aí que está tendo aí? Eu não lembro o canal, na Sky. Parece que é na Sky, não sei. Programa ensinando, erotizando as crianças, gente. Você está deixando, olha, eu pergunto, quem tem coragem de levar o seu filho para uma parada gay? Evidentemente ninguém. Quem tem coragem de levar o seu filho para um centro de macumba, para um centro espírita, ou coisa do tipo assim, que trabalhe com ocultismo, com feitiçaria? Ninguém. Mas o pior, nós não estamos levando eles lá, para esses lugares, mas nós estamos trazendo esses lugares para eles, através dos desenhos animados. A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, a mãe está lavando as louças, cozinhando, fazendo coisa do tipo, o pai está lavando o carro e deixa a criança diante da televisão, vai passando tantas coisas negativas, tantas coisas ruins, e a criança lá sendo instruída. Eu creio que você deve ter acesso a essas informações, porque o que há de desenho animado com distorções, com discrepâncias, com disparates, que são absurdos. Trata-se de coisas absurdas. Coisas absurdas. Então, Jesus defendeu as crianças. Cuidado com os filmes, com os desenhos, com as amizades. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E os antigos já diziam que quem anda com porcos, farelo come. Os nossos avós já diziam isso, e a Bíblia diz em Provérbio que quem anda com sábio se torna sábio, quem anda com tolo, tolo se tornará. Então tenha esse cuidado. Você sabe o nome dos coleguinhas do seu filho? Tem que saber. Às vezes os pais só sabem 3 ou 4. Enquanto o menino tem vários amigos. E você já parou para perceber que é tudo uma questão de amizade? Pergunta a alguém como foi que ele entrou no mundo das drogas. Amizade. Mundo do tráfico ou coisa do tipo. Amizade. Então nós temos que ter esse cuidado. Jesus protegeu. Jesus, ao se indignar, ele demonstrou esse instinto de proteção, esse instinto de defesa. E meus irmãos, há um episódio na Bíblia que Jesus está no Monte da Transfiguração. Jesus desce. E lá embaixo estão os discípulos e os fariseus tentando expulsar um demônio de uma criança e não conseguem. Eu antes pensava que criança não ficava possessa. Pois fica, irmão. Cheguei a acreditar que criança não ficava possessa. Eu disse, não, crianças são tudo anjinho. A Bíblia nos mostra que tinha crianças que ficaram possessas na época de Jesus. Nem os discípulos, nem os fariseus religiosos conseguiram tirar. E quando o pai viu Jesus, ele ficou tão desesperado. Senhor, se tu podes livrar o meu filho que se lança no fogo, que range os dentes, que fica se auto-agredindo. Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crer. Naquela hora, Jesus enfrenta principados e potestades, tronos e soberanias, encara o próprio inferno para proteger, defender e livrar uma criança. O contexto disso é extraordinário, porque quando Jesus está no Monte da Transfiguração, está lá com Jesus, Pedro, Tiago e João. Era os mais chegados de Jesus, tá? Onde Jesus ia, se tivesse vaga somente para 3, os 3 estavam lá. Mas o que é interessante é que lá no Monte da Transfiguração acontece... Eu vou ter, agora como teólogo, eu tenho que explicar aqui, abrindo aspas, vou pedir atenção. Esse é o problema de pregar para uma igreja que tem teólogos também, como professor de teologia. Aparece lá Jesus, 2 personagens que já tinham morrido. Quem eram? Moisés e Elias. Parece até que é uma sessão espírita. O quê? Moisés e Elias já tinham morrido e de repente eles aparecem. O que é isso? A Bíblia está defendendo aparições. É um pouco contraditório esse texto, né? Aparentemente contraditório, mas deixa eu te explicar
só esse detalhe. Primeiro está escrito em Hebreus 9, 27, aos mortos está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então morreu, não tem reencarnação, e nós não acreditamos em reencarnação porque acreditamos em algo muito mais sublime e mais elevado, que é a ressurreição. Um dia eu estava conversando com o espírita e ele disse: como assim, você não acredita na reencarnação? Eu disse: não. Mas por quê? Porque eu acredito em algo maior. E o que é? É a ressurreição. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, o mesmo Espírito também nos ressuscitará com Ele em glória. Glória a Deus. Então, o que é isso? Parece uma sessão espírita. Deixa eu te mostrar uma coisa, ó. Quem era Moisés? Representante da lei. Quem era Elias? Representante dos profetas. Tudo que um judeu ouvia e acreditava e seguia era a lei e era os profetas. O judeu não conseguia viver sem lei nem sem os profetas. E a lei e os profetas diziam que não podia se curvar diante de homem nenhum, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. De repente está lá Pedro, Tiago e João, e aparece Moisés e Elias. Um caso inédito, inusitado, completamente exclusivo. Agora, perceba comigo, não houve comunicação entre os vivos e os mortos. Não houve. A Bíblia nos diz que Jesus se transfigurou e foi até eles. Não foram eles que vieram até os homens, mas Jesus foi elevado em uma espécie de levitação. Jesus subiu e se transfigurou de uma forma resplandecente. Agora escuta. E quando Jesus está no meio deles, o céu se abre, uma voz brada, rasgando tudo que há pela frente, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. É como se Deus dissesse: este é meu filho, não precisa mais ouvir o que está na lei, nem mais o que está nos profetas. A ele ouvi, porque ele é superior a Moisés, ele é superior a Elias. Amém? Então aquele momento era necessário, porque senão o judeu jamais ia acreditar que Cristo é o Messias, que Jesus de fato é o Messias. Então Deus permite isso para dizer: meu filho amado, a ele ouvi. A partir de então não vamos precisar viver sobre o que está escrito nos profetas nem na lei, mas sobre o que Jesus, a maior autoridade, disser, e isso nós seguiremos. Amém? Então, fecho aspas, explicada a situação. Eu só sei que o negócio estava tão bom, que Pedro, conhece Pedro, né, gente? Pedro é hilário demais. Eita, Pedro engraçado. Pedro diz: Deus, aqui está tão gostoso, aqui está gostoso demais. Vamos fazer 3 tendas aqui e vamos ficar aqui. Jesus disse: não, nós precisamos descer, porque há pessoas que precisam da gente lá embaixo. Quem precisava? Uma criança. Você consegue entender isso? Como Cristo interrompe um momento tão maravilhoso, tão agraciado, tão espiritual, para atender uma criança. Porque Jesus defendia, Jesus protegia as crianças, e é isso que o Evangelho de Marcos nos ensina. Agora, por fim, chegamos ao Evangelho de Lucas. Lucas 18, versículo 16. Lucas capítulo 18, versículo 16. Amém? Olha só o que está escrito. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir as minhas crianças, e não impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Vocês perceberam que é o mesmo texto? Quem percebeu? Perceberam que é a mesma história? Só que os evangelhos sinóticos, Mateus vai dar atenção à liberdade, Marcos vai dar atenção à proteção, à defesa, e Lucas agora, ele vai dar atenção ao convite. Jesus chamando-as para si. Ei, venham para mim. Isso é interessante, né? Venham para mim. Não estabeleceu simplesmente o ministério para cuidar delas, mas disse: deixa elas virem até aqui a mim. Deixa vir a mim. Jesus convida as crianças. E eu creio que os líderes do ministério infantil dessa igreja ouviram esse chamado porque conhecem essa verdade. Jesus
convida as crianças para vir até Ele. Sabe algo que eu costumo dizer? Já há um bom tempo que eu digo isso. As crianças não é a igreja do amanhã. As crianças são a igreja do hoje. É a igreja do hoje. Elas são a igreja do hoje. O Ministério Infantil deu aquele tapetinho, né? Que coisa tão extraordinária. Depois me arranja um tapete daquele para mostrar aqui domingo na igreja. Eu amei aqui. E eu vejo Vanessa instruindo Gabriel e Sara a dobrar os joelhos e convidar Jesus. Chamar Jesus. Ensinando as crianças a orar. Ensinando as crianças os maiores valores. Jesus convida as crianças. A criança é a igreja do hoje. O que elas precisam é de liberdade. O que elas precisam é de proteção. O que elas precisam é de um convite. Elas precisam de um convite. Há igrejas que eu muito admiro, que tem crianças pregando, tem crianças no louvor, tem ministério de louvor de crianças. Eu não estou falando de adolescentes, não. Estou falando de crianças. Crianças, sabe, com muita ousadia, com muita segurança e intrepidez em Deus. Eu sempre dou um conselho aos pais. Olha, não levem seus filhos para a igreja. Não traga seus filhos para a igreja. Isso não funciona. Isso não funciona. Venha com eles. Tem pais que levam, né, os filhos para a igreja. Mas isso não funciona. Você tem que vir com eles. Gente, deixa eu te contar algo aqui. Sabe por que hoje eu estou aqui? Porque um dia, escuta só, uma mulher chegou, me viu brincando com meu irmão, 6 anos mais novo do que eu. Aí disse, olha, eu vou dar um quebra-cabeça para vocês. Aí deu um quebra-cabeça eu tinha 8 anos. Deu um quebra-cabeça da Arca de Noé. Aí eu montei. Ela disse, deixa eu contar a história para você. Eu disse, conte. Ela contou a história. O quebra-cabeça de John, meu irmão, era de Davi. Eu achei interessante aquela história. Ela disse, quer ir para a igreja? Eu disse, quero. Aí fui para a igreja, primeira vez que eu piso numa igreja evangélica na vida, Igreja Batista Evangelizadora, lá, né, na esquina da Castelo Branco com a Tiradentes, né? Aí chego em casa, fui sozinho com ela. Cheguei em casa e disse, mãe, eu gostei da igreja. Ninguém faz barulho naquele lugar. Pode perguntar ela. Não foi, mãe? Primeira coisa que eu disse, eu gostei da igreja. Ninguém faz barulho naquele lugar, né? Desde aquela época, né, isso é década de 80, gente. Exatamente entrando nos anos 90. Ninguém faz barulho naquele lugar. A igreja já tinha aquela fama de ser muito barulhenta. Minha mãe foi. E minha mãe gostou tanto que ficou. E eu fui acompanhando minha mãe. Aí quando chegou entre os 10 aos 12, eu me afastei até que os 18, Jesus nos trouxe de volta. A Evandra está dizendo assim. Oi? Ah, sim, ela disse que eu fui buscar ela. Aos 18 a gente retorna, mas olha só, tudo por causa de um quebra-cabeça. Tudo por causa de alguém olhou e disse, pensei, eu vou investir nessa criança. Eu vou investir nesse menino. Essa mulher é Verônica, ela é mãe até dos jovens daqui da igreja, Mateus e Felipe, que hoje moram em Salvador. Tudo por causa de uma atenção. E a partir dali Deus começou a trabalhar. Quantas crianças não estão esperando esse convite? Esse convite de Deus. Um dia um homem chamado Jairo, que já tinha gastado todos os seus recursos com a medicina, procurando ajuda de toda forma, de toda maneira, e não tinha solução para o problema da sua filhinha, ele leva Jesus à sua casa. Eu acho extraordinário aquilo que quando Jesus chega na casa de Jairo, está um tumulto e as pessoas dizem, olha, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. E Jairo baixa a cabeça e Jesus diz bem assim,
Não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Há momentos em que nós temos que decidir o que vamos escolher, se as palavras dos homens ou as palavras de Deus. Amém? Há momentos que você vai precisar escolher entre a palavra do homem e a palavra de Deus. A palavra do homem diz, olha, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Mas a palavra de Deus diz, não temas, creia somente. Sabe o que é que Jesus faz? Jesus novamente pega Pedro, Tiago e João. Deixa o resto do lado de fora. Por que deixa essas pessoas de fora? Porque não tinha nenhuma contribuição a dar àqueles que não têm a mesma visão. Irmão, escuta isso em nome de Jesus. Isso você pode aplicar em tantas áreas da sua vida. Tinha uma multidão do lado de fora. Jesus só chamou pessoas íntimas. Porque ele percebeu que nenhuma contribuição havia de dar àqueles que não tinham a mesma visão, que não tinham a mesma fé. Seria justamente, sabe, alguém contrário a tudo que estaria ocorrendo ali. Jesus entra naquele lugar, a menina está morta. E Jesus diz, Talita, come, levanta-te e anda. Jesus convida aquela menina da morte para a vida. Como ela é criança, eu posso imaginar que ela estava no céu, no paraíso, correndo no jardim eterno. Sabe, correndo de um lado para o outro, de repente, Talita, venha. Imediatamente, seus olhos se abrem, ela se levanta, porque o autor da vida tem autoridade sobre a morte. E ela volta a viver. E eu fico pensando, quantas crianças não estão mortas hoje? Precisando que nós venhamos ressuscitar. Mortas em sua ignorância, mortas em sua incredulidade, mortas nesse mundanismo de pecado, mortas sem conhecer verdadeiramente o reino de Deus, precisando de alguém que convide-as à vida. Venha viver, venha viver, venha viver. Você já percebeu que tudo que você ensina a criança aprende? E aprende com muita facilidade. Tem uns guris aí que mostram na internet dançando, que eu digo, meu Pai eterno, o que é isso? Então que tal ensinar o bom caminho a essas crianças, permitir com que elas venham aprender e ser instrumento de Deus? E agora, para concluir, coloca por gentileza o versículo anterior, porque em todos os textos sinóticos vai mostrar o versículo anterior e posterior. Por gentileza, a projeção. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem, mas os discípulos, vendo isso, os repreendia. Agora, próximo versículo, no caso, o próximo. Jesus, porém, chamando-as para si, deixai vir a minhas crianças e não impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Próximo. Em verdade vos digo, e aqui eu quero concluir. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Quero concluir dizendo que me surpreendo com o magnetismo que havia em Jesus ao ponto das crianças se sentirem atraídas, e me surpreendo com a lição que Jesus nos perpassa ao ponto de ser capaz de extrair tamanha virtude, perceber tamanha virtude nas crianças. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha só. As crianças têm muito a aprender com os adultos. Muitos, muito. Mas em matéria de fé, de espiritualidade, não são as crianças que aprendem com os adultos. São os adultos que aprendem com as crianças. Eu fico a me perguntar, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Em outra versão diz, aquele que não for semelhante a uma criança, não entrará no reino de Deus. Eu fico perguntando, observando uma criança. Vamos observar agora a criança. Elas são simples. Totalmente simples. Vivem essa simplicidade.
Em outro texto sinótico, Jesus vai falar: aquele que não tiver a humildade de uma criança. Humildade. Humildade é justamente a capacidade de não absorver o mal que lhe fazem. A humildade de se desvencilhar do mal. É incrível nas crianças. Essa habilidade que elas têm de não guardar mágoa, de não guardar rancor. Um dia eu estava batendo em Sara e eu percebi que quando eu bati, ela, ao invés de fugir, ela se aproximava de mim chorando com os braços abertos. Não sei se já aconteceu isso com você, pai. Você bateu, ao invés do filho fugir, ele vem mais para perto. Isso, nos comove. Estava usando a vara da disciplina e ela vinha para perto. E eu abracei ela: filha, não faz isso. E essa simplicidade que as crianças têm, quando a gente é magoado, é ferido por alguém, qual é a nossa tendência? É fugir. Foi o que Adão fez, se escondeu. Mas a criança nos ensina que a partir do momento que nós somos repreendidos, admoestados, corrigidos por Deus, mais nós temos que nos aproximar dele. Mas nós temos que nos aproximar dele. Vejo meus filhos brigando toda hora, em todo tempo, por qualquer motivo, mas ao mesmo tempo vejo eles se reconciliando com a maior facilidade. Em questões de segundo, em frações de segundo. Nós precisamos dessa simplicidade. Como Jesus disse, a humildade que há nas crianças. E tolos são os pais que brigam por causa dos filhos, né? Porque amanhã, olha, cuidado aí, não precisa brigar com teu vizinho por causa do filho dele, não. Porque amanhã eles estão se abraçando novamente. Eles vão estar se abraçando novamente. Não precisa brigar com ninguém por causa dos seus filhos. Eles se entendem. Lógico que você precisa acompanhar e até conversar em determinados casos. Mas Jesus disse: quer entrar no reino dos céus? Resumindo a história, quer entrar? Quem quer entrar no reino dos céus? Jesus disse: então olhe para uma criança e procure ser como uma criança. Procure receber o reino como uma criança. Simplicidade, com humildade, com inteireza, sem falsidade, sem animosidade. É isso. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.